Olá, seja muito bem-vindo a mais uma oficina do Projeto Plenamente. Eu sou Danilo Barreto e hoje estamos aqui ao ar livre, em uma praça, um espaço de convivência, de natureza e de respiro, para conversar sobre como as atividades manuais e sensoriais podem contribuir para o bem-estar de pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA. O Projeto Plenamente acredita que saúde mental e inclusão são construídas com afeto, conhecimento e práticas acessíveis. A escolha de gravar aqui, neste ambiente aberto, não é por acaso. A natureza nos convida a sentir o toque das folhas, a textura da terra, o som do vento, a luz entre as árvores. Esses elementos nos conectam com o presente, e é exatamente essa conexão que buscamos promover por meio das atividades sensoriais. Quando falamos em TEA, falamos em um espectro muito amplo. Cada pessoa autista é única, mas existem algumas características comuns, como diferença na comunicação social e padrões sensoriais diferentes, às vezes uma hipersensibilidade, às vezes uma busca por estímulos. É por isso que as atividades sensoriais e manuais são tão importantes. Elas ajudam na integração sensorial, na coordenação motora, na expressão emocional e, acima de tudo, proporcionam momentos de prazer, relaxamento e criatividade. Antes de começarmos, é importante entendermos que o autismo é uma condição do neurodesenvolvimento que influencia a forma como uma pessoa percebe o mundo, se comunica e interage socialmente. É chamado de espectro justamente porque se manifesta de maneiras muito diversas. Cada pessoa autista é única em suas potencialidades, sensibilidade e forma de se expressar. Muitas vezes, as pessoas com TEA apresentam diferenças na integração dos estímulos sensoriais. Sons, texturas, luzes e movimentos podem ser percebidos de forma mais intensa, mais suave ou de uma maneira completamente distinta daquela que é comum para a maioria das pessoas. Por isso, oferecer atividades sensoriais e manuais é uma maneira não só de estimular habilidades motoras, cognitivas e emocionais, mas também de criar espaços de acolhimento, expressão livre e segurança. As manualidades como pintar, modelar, montar, tocar, conectam o fazer com o sentir. Elas ajudam no fortalecimento da coordenação motora, no desenvolvimento da atenção, no estímulo à criatividade e na promoção da autonomia. E talvez mais importante do que tudo, proporcionam momentos de prazer e bem-estar, respeitando o ritmo de cada um. Hoje nossa proposta é explorar uma dessas práticas manuais, a cerâmica fria. Uma atividade que vai unir textura, modelagem e expressão criativa, podendo ser adaptada para diferentes idades, graus de sensibilidade e interesse. Ao longo dessa oficina, vamos conversar um pouco mais sobre o papel das atividades sensoriais e eu vou ensinar o passo a passo de como criar com poucos materiais uma cerâmica fria que, além de proporcionar momentos terapêuticos, você ainda pode criar peças utilitárias lindas. Vamos juntos embarcar nessa jornada de criação, sensibilidade e acolhimento? A cerâmica fria ela é legal de ser feita porque ela é uma técnica que, diferente da argila, ela não precisa de forno para endurecer. Então a gente vai criar a nossa peça utilitária e a gente pode deixar ela secando ao ar livre, ali em torno de, pensando que nós estamos em Cuiabá, né, algumas horas essa cerâmica fria já vai estar seca. Mas se você estiver em outras localidades, você pode deixar no sol, pode deixar na janela, pode deixar descansando ali em cima da mesa. E aí você vai percebendo que dentro de algum tempo essa cerâmica fria já vai estar bem endurecida para a gente poder utilizar. Para a técnica de hoje, a gente vai fazer um porta-objetos, né? Ou um incensário, que é a proposta que eu criei essa peça, utilizando poucos materiais. Além da peça utilitária, com a cerâmica fria, a gente consegue criar também outros formatos. E ela é muito legal, porque além, né, da gente estar ali mexendo com a textura, testando as nossas sensibilidades, a gente pode criar peças também, que pode ser, por exemplo, um brinco, pode ser uma peça que se torna um colar, uma peça decorativa, ou ao mesmo uma peça de formato livre. E para a gente fazer a nossa atividade, nós vamos precisar de pouquíssimos materiais. Primeiro, a gente vai precisar de um algodão cru. O algodão cru ele é muito necessário porque a cerâmica fria ela não vai grudar aonde a gente vai estar fazendo a nossa peça. Então, se você estiver fazendo na mesa de jantar, num escritório, na escrivaninha, é o algodão cru que vai impedir que essa massa ela faça, né, a adesão no material da mesa. Então a mesa ela pode ser de vidro, de madeira, de metal, de plástico, não tem problema, desde que você esteja usando
o algodão cru. A gente vai precisar de um rolo de massa. Existem alguns rolos próprios para a gente trabalhar com a argila e com a cerâmica fria, mas aqui eu estou usando um rolo de macarrão desses caseiros que a gente tem em casa mesmo. Vamos precisar de uma faquinha ou um cortador de massa de argila, também existem alguns próprios, mas aqui eu estou usando um passador de manteiga. Vamos precisar da massa da cerâmica fria. Aqui eu estou usando uma massa da Acrylex, mas existem muitas outras marcas e muitas outras massas que você pode usar de cerâmica fria. Inclusive dá para fazer a massa caseira. Você pode pesquisar na internet aí como criar a massa caseira da cerâmica fria e você pode criar sua própria massa em casa, tá? Como a nossa proposta hoje é a gente criar uma peça, né, utilitária usando a botânica, então pensando que a cerâmica ela pode ser feita com qualquer idade, né, igual eu já falei, com qualquer grau de sensibilidade, para a gente fazer essa técnica a gente não precisa de muita técnica, porque esse próprio desenho que a gente faz aqui, né, ele é nos dado na própria folha da botânica da árvore. Então eu estou aqui com a minha massa da cerâmica fria. A quantidade que eu vou usar vai depender muito do tamanho da peça que eu quero produzir. Se eu quiser fazer uma arte mais livre, né, criar uma capivara, um animal, um jacaré, alguma coisa, eu vou pegando os pedacinhos da minha cerâmica fria e vou trabalhando, então fazendo, né, as formas geométricas básicas, o círculo, o quadrado, o triângulo. E como a gente está falando de atividade sensorial, é muito importante a gente fazer sempre o uso, né, dessa massa aqui, ó, na nossa própria mão, sem uso de luva ou de qualquer outro equipamento. Pensando até que se eu fizer uso, né, de luva, de alguma coisa, ele pode grudar no plástico da luva e acabar atrapalhando aquilo que eu estou produzindo. Então você percebe que a massa, ela é bem maleável, ela é bem gostosa, ela é muito parecida com a massa de biscuit. Para fazer a nossa peça, eu vou precisar de um tamanho que comporte a folha que eu estou usando. No caso, essa é uma folha de tamanho mediano, não é pequena nem muito grande, né? Com essa técnica eu posso fazer um centro de mesa, uma fruteira, posso fazer um porta-joias ou as peças para eu construir bijuterias, como eu já disse. Aqui eu vou cortar um pedaço dessa peça, então eu vou usar mais ou menos metade disso que está proposto, né? Vou reservar outra parte. E agora o meu primeiro trabalho, eu preciso amassar essa massa da cerâmica. A proposta de amassar é para sair qualquer bolha de ar, qualquer entrada de ar que for ficar na peça. Porque senão na hora que ela for secar, ela vai ficar com algumas bolinhas. Tendo amassado, agora eu vou abrir a minha peça de cerâmica. E aqui, quando a gente vai fazer argila, existem alguns materiais que me permitem deixar essa peça do mesmo tamanho. Então é importante que todo o contorno dela esteja com a mesma medida. E aqui eu estou usando o rolo. O tamanho da minha peça vai precisar ser o tamanho da folha que eu vou produzir. Então aqui, ó, ainda está faltando um pedacinho. Então eu preciso continuar abrindo essa massa. Então aqui, ó, a minha peça já está com o tamanho da folha que eu preciso. Tá vendo? Agora a gente vai fazer o trabalho de pressionar essa folha sobre a massa. E é muito importante eu me atentar que esses nervos, né, a parte que aparece os nervos da folha, que eles se sobressaem, que ele esteja em contato com a minha cerâmica, que é o que vai demarcar na minha peça. Então coloquei em cima, com o rolo eu faço o mesmo trabalho de pressionar essa folha na peça, ó, que ela vai marcar esses nervos da folha. Passo algumas vezes com muito cuidado. Pronto. Agora eu tiro com muito cuidado também essa folha. E eu vou ver que ficou marcado. Ficou um pedacinho da folha, não tem problema. Tira com muito cuidado também. Feito isso,
Ó, aqui atrás ele tá com a textura do meu algodão cru. Tá vendo? Feito isso, eu vou fazer o recorte da minha folha. Não preciso cortar exatamente na linha que a folha está desenhada, eu posso deixar passando um pouquinho. Aqui, do outro lado. Como eu quero criar uma peça utilitária para ela ter esse formato, eu vou deixar ele secando em cima de uma cumbuquinha ou de uma vasilhinha que eu tenho em casa. Então eu preparei essa cumbuquinha azul e eu vou deixar essa peça, ó, como eu quero que esse lado fique virado para cima, eu deixo ela reservada, descansando em cima da minha cumbuquinha. Esse formato que eu vou deixar aqui é o formato que ela vai secar. Então se eu quiser que fique mais redondo, eu vou arrumando com o meu dedo o jeito que eu quero. Como eu preparei com essa peça um incensário, então eu quero usar isso aqui para eu colocar incenso, para eu acender incenso, aqui atrás, ó, eu preparei o suporte, que é onde eu vou, e aí eu fiz o furinho aqui, que é onde eu vou colocar o incenso e vou deixar ele em pezinho para eu poder utilizar. Então a proposta da cerâmica fria é essa. Como a cerâmica fria ela não precisa ir para o forno, a gente tem que estar muito atento com o clima que a gente está produzindo a nossa peça. Se é um ar-condicionado, né? Se eu estou numa região que é muito fria, conforme eu vou usando a minha peça, ó, ela vai craquelando, porque ela seca também muito rápido, né? Como ela não precisa de forno. Então a gente precisa ter essa malícia também. Qualquer coisa, se a peça estiver muito craquelada, muito dura, eu venho com um pouquinho de água, jogo na peça e dou uma mexidinha nela para ela voltar com a textura que eu preciso para trabalhar. Depois que a peça secar, eu posso pintar ela com tinta acrílica, tinta guache, tinta óleo, ou posso só envernizar. É muito importante pensar que, como é cerâmica fria, os utilitários que eu fizer eu não posso usar, por exemplo, uma caneca de água ou criar uma panela, né? Porque vai ter as suas questões com a própria massa. Tá bom? Então é isso. Com a cerâmica fria, você pode criar pequenos animais, flores, letras, números, peças para contar história, amuletos ou qualquer objeto que você possa criar livremente. O mais importante não é a perfeição, mas a liberdade de criar, de sentir a textura e se divertir. Espero que você tenha gostado desta oficina. Lembre-se que cada pessoa é única e que o mais importante é respeitar o tempo, a forma e o jeito de cada um explorar esses materiais. As manualidades são um canal de expressão e afeto, e a arte sempre nos ajuda a nos conectar de uma forma mais plena e verdadeira. Depois de vivenciar essa experiência sensorial com a cerâmica fria e o toque das folhas, eu te convido agora para mais um momento de pausa e reflexão. Dessa vez, você pode estar em casa, no escritório ou em qualquer outro ambiente mais calmo. Nós vamos fazer uma atividade mais introspectiva, mas que também trabalha os sentidos. Dessa vez, voltando o olhar para dentro de nós. A proposta é construirmos o que chamamos de mapa dos sentidos. Ele nos ajuda a perceber como os estímulos sensoriais, aquilo que vemos, ouvimos, sentimos, no toque, nos cheiros e nos sabores, influenciam diretamente o nosso corpo, nosso humor e também a nossa produtividade no dia a dia. Essa percepção é essencial quando falamos sobre ambientes de trabalho mais saudáveis e também sobre empatia em relação ao transtorno do espectro autista, já que muitas pessoas autistas vivem com uma sensibilidade aumentada ou diminuída a esses estímulos. E para esse exercício a gente vai precisar de materiais muito simples. Primeiro, você precisa ter aí uma folha. Eu tenho aqui um bloco de folha 3, mas ele só é desse tamanho para ficar melhor no vídeo, mas você pode usar uma folha de sulfite A4, uma folha de rascunho, uma folha da agenda ou qualquer outra folha que você tiver aí à disposição. E a gente vai precisar também de materiais para pintar ou para escrever. Aqui no caso eu estou usando caneta colorida hidrográfica, essas de escola mesmo, mas você pode usar o material que você tiver em casa. Vamos lá. Para o nosso mapa do sonho, primeiro você vai dividir esse espaço em 5 partes. Você pode dobrar folha, você pode criar quadrados,
círculos, formas livres. Então nós precisamos criar 5 espaços diferentes e pode ter tamanhos diferentes, pode ter formato diferente. Então aqui eu fiz 5 partes. O importante é que você crie 5 espaços e cada um desses espaços vai ser dedicado a um sentido. Então esse vai ser dedicado à visão, esse vai ser dedicado à audição, esse vai ser dedicado ao tato, esse vai ser dedicado ao olfato e esse vai ser dedicado ao paladar. Então temos 5 espaços, cada espaço dedicado a um sentido diferente. Agora, em cada uma dessas partes, você irá responder as seguintes perguntas, refletindo a sua relação com cada um desses sentidos. O que me acalma? O que me incomoda ou me desorganiza? Quais estímulos sensoriais me afetam mais no meu ambiente de trabalho? Como posso cuidar de mim nesses momentos? Aqui a ideia é que você faça desenhos, colagem ou mesmo escreva o que essas reflexões te falam. Por exemplo, para mim, o que me acalma se tratando da visão é ir em uma galeria de arte e ficar apreciando as obras. Eu costumo ficar horas, inclusive, dentro de um espaço apreciando obras de arte. Então, nesse quadrado, eu vou desenhar elemento que retrate essa cena. E aí eu posso colorir. Lembra como eu disse na outra oficina, que quando a gente fala de arte terapia, a gente fala de atenção plena naquilo que a gente está fazendo. Então aqui não é diferente, eu preciso também desenvolver essa atividade com atenção plena, pensando, me concentrando, escutando o barulho que a caneta, o lápis, o giz, o que você estiver usando faz no papel. Então eu respondi a primeira pergunta fazendo desenhos. Se eu fosse falar, por exemplo, de tato, o que me acalma é fazer carinho nos meus cachorros. Eu tenho 2 cachorrinhos e isso me acalma a alma. Então eu posso escrever: fazer carinho no Billy e no Top. Agora respondendo a outra pergunta, o que me incomoda ou me desorganiza? E aí pensando muito no sentido da audição, o que me incomoda são ambientes com muito barulho. Então eu vou fazer aqui o desenho de uma caixa de som, ambientes muito barulhentos, com muitos sons ao mesmo tempo, eles me incomodam um pouco ou me desorganizam e eu não aguento ficar muito tempo nesses espaços. Então fiz aqui uma caixa de som com algumas notas musicais. Pensando, por exemplo, no paladar, eu não sou muito fã de beterraba. Então eu vou desenhar aqui uma beterraba roxinha. Ela não me desorganiza, mas eu não gosto, então ela me incomoda no paladar. Em relação a outra pergunta, quais estímulos sensoriais me afetam mais no meu trabalho? Então você pode fazer essa reflexão também daí, pensando nesses sentidos, o que mais te afeta. Eu acho que pensando no meu, o que afeta muito é a luz. Eu trabalho num escritório e algumas vezes eu sinto que é uma luz muito forte que está sobre... e eu fico bem embaixo dela, então ela me incomoda um pouquinho.
Mas aí você pode pensar no seu ambiente de trabalho, né? A partir de todos esses sentidos. Talvez um cheiro que você não goste, né? Não precisa ser necessariamente um cheiro ruim. A questão do tato, ou você trabalha num ambiente aberto e também tem muita sonorização, muito som externo. Então pensar um pouquinho nessa pergunta. E por fim, como eu posso cuidar de mim nesses momentos? Então, quando se tratando, por exemplo, do paladar, eu cuido de mim comendo coisas que eu gosto. Então eu vou fazer aqui um desenho de um prato de comida com bife, que eu amo, umas batatas fritas, um arroz e um feijão, desse jeitinho. Então eu sei que toda vez que eu como uma coisa que eu gosto, eu estou cuidando de mim. Do olfato, por exemplo, eu cuido de mim sentindo o cheiro de flores, que eu também gosto. Então eu vou desenhar aqui um jardim com muitas flores. Esse é um estilo de mapa. Eu posso escolher e ter a opção de fazer um mapa para cada uma das perguntas. Então, em cada folha, eu vou fazer 5 espaços desse, vou nomear cada espaço para uma visão e faço uma folha respondendo a primeira pergunta, depois uma folha respondendo a segunda, uma folha respondendo a terceira. E você pode trazer outros questionamentos também, né? A partir da realidade do que você vive no seu trabalho, a partir da realidade do seu dia a dia, você pode fazer outros questionamentos e a partir deles você desdobrar aí no mapa que você vai fazer bonitão, seja pintando, seja desenhando, ou seja com a técnica da colagem que a gente já ensinou aqui também numa outra oficina. Fazer esse mapa é um exercício de cuidado e autoconhecimento. E também um gesto de empatia. Quando conhecemos nossos próprios limites sensoriais, conseguimos olhar com mais gentileza para as vivências de quem sente o mundo de forma diferente da nossa. Incluir, acolher e respeitar também é uma forma de cuidar da saúde no trabalho e na vida. Espero que você tenha aproveitado mais essa oficina. O Projeto Plenamente é uma iniciativa do Instituto de Interação Social em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Siga o projeto nas redes sociais para acompanhar os outros temas e atividades. Até a próxima!